Chamam-me de Manuel Adolfo Alberto, mais conhecido por Pro. E aí estou com 31 anos de idade. Sou um artista de arte e tenho entretenimento em questão de comércio geral, assim sucessivamente. Chamam-me de Pro porque eu sou um homem muito polivalente, um homem muito dinâmico. E aí eu consigo atender várias questões sociais para que eu não passe por muitas necessidades. Pro produtivo, pro progressivo, e aí, então gosto muito de Pro. Eu bem dizer, a UCA eu vejo eles como irmão. Eu de momento eu faço parte da UCA porque eles também têm um respeito por mim. E eu respeito o talento que eles têm. Eu vejo eles como irmão. Eu sou UCA, sou 300, porque eu tenho um respeito imenso pelos jovens desse gueto e eu conheço quase todo o gueto e nunca tive nenhuma desavença com nenhum juiz. Não tenho grupo, mas sou respeitado em qualquer grupo por mim saber me interagir com as pessoas e saber andar. E as ruas ensinam. A gente teve uma educação de berço, assim que a gente era bem educado, cuidadosos, mas quando a gente saiu pelas ruas vimos que era diferente. Porque nossos pais nos preservavam dentro dos quintais para não adquirir algumas educações de rumos diferentes, mas a gente tinha que nos adaptar porque tínhamos que ir à praça, à igreja, e então várias etnias a gente tinha que poder nos interagir com eles, aí a gente aprendeu influências de cada maneira. Então aí também, por sorte, graças a Deus conheci alguns irmãos nas ruas que me abraçaram e que me mostraram uma experiência de vida diferente daquilo que eu aprendi em casa. Olha, infelizmente não havia esses sinais porque eu tenho foco comigo mesmo e eu tenho também um objetivo comigo mesmo, mas fui influenciado em aprender alguns erros para que hoje me tornasse a ser o que eu sou. E com essas experiências que eu aprendi, por mais que foram pesadas, difíceis, mas hoje eu sou um homem graças a essas experiências. Olha, o primeiro crime que eu pude cumprir, infelizmente, foi uma acusação, porque eu desde muito pequeno ostentava sempre de veículo, motos, assim em si. E algumas populações não gostavam da minha convivência, pensavam que eu era delinquente. E houve um assalto numa vizinhança na qual eu estava embriagado e fizemos cair o telefone naquela passagem. E ali, depois acusaram de nós que somos nós que assaltamos. Fui preso eu e o meu irmão, que hoje agora, graças a Deus, também está dentro do Estado. Mas graças a Deus ficamos uns 6 meses detidos e depois fui liberado. Mas só que no decorrer de alguns anos que eu fiquei detido, aprendi algumas amizades negativas dentro da penitenciária, em que logo quando eu saí, cumpri roubo qualificado, na qual não foi muito bom porque estava associado com pessoas também altamente perigosas e que por sorte conseguimos superar. Fiz alguns amigos, em que depois de estar detido, liberado, então com aquelas influências, ao sair não demorou muito tempo, caí de novo num roubo qualificado em que eu estava envolvido. Eu como traficante de munições, porque eu tinha vendido munições, infelizmente, e que graças a Deus conseguimos ultrapassar esse mecanismo. Eu não conhecia os jovens, infelizmente só comercializei munições, e infelizmente eles afinal faziam assaltos dentro da província, e infelizmente quando deteram um deles, eles tinham que me mostrar para que eu pudesse justificar, e eu justifiquei, porque quem não deve não teme, então justifiquei dizendo que eu quem dei, cumpri, fui julgado e cumpri 1 ano e 6 meses, e graças a Deus estou em liberdade, e com isso aprendi muita coisa na vida. Bem dizer, o roubo foi qualificado, infelizmente não sabia o grupo na qual eu estava a me envolver, porque eu só conhecia uma pessoa na qual vinha até comigo na proposta de que eu lhe desse as 18 munições. Infelizmente eu dei a eles na confiança do meu primo, que é amigo daqueles mesmos jovens, e eu comercializei a cada 1000 kwanzas, infelizmente ele deu-me 10.000 kwanzas, e que ali depois surgiu um conflito muito grande, na qual eu também tenho adquirido aquilo nas Forças Armadas, porque meu papai era militar e depois de falecimento deixou aquilo em casa. Eu não dei muito valor naquilo, por isso que eu comercializei. E foi um erro que me fez com que hoje eu ganhasse mais responsabilidade, mais maturidade e assim sucessivamente. Depois eu era menino, não sabia o que fazer com ele, então consoante aquela vivência, eu também pensei que também fosse algo normal, dando a alguém, me dando um valor. Infelizmente eu caí num buraco, onde estava envolvido num processo de roubo qualificado, tráfico de arma, posse ilegal de arma, e graças a Deus conseguimos
saí por essa. Alguns jovens foram condenados, infelizmente eu também fui condenado mais uma pena mínima, porque eu fui praticamente inocente nesse caso. Eu não conhecia nenhum dos jovens, eu era o único que cheguei e dei as munições neles, afinal eles já faziam um negócio já com outras pessoas. E aí o Estado decidiu me dar liberdade e graças a Deus fiquei 1 ano e 6 meses. E para com isso garanto ser um homem, um cidadão justo e que em qualquer atividade negativa eu já não venha me envolver. Para passar também uma boa imagem à sociedade, porque são coisas mesmo muito perigosas. Bastante, porque primeira coisa nós temos a ver com a família que a gente tem. A gente às vezes erra para aprender. Então eu errei e aprendi e hoje eu tenho um comportamento que não adianta eu cair de novo nesses erros, porque tenho família para dar um exemplo social positivo da educação, formação. E eu estando envolvido nesses tipos de situações, não tenho nenhuma imagem positiva a passar para os meus filhos, tanto quanto para o próximo. A minha experiência na cadeia, graças a Deus, foi muito boa. Foi muito boa por quê? Porque, primeira coisa, eu estava consciencializado do que eu cometi. Porque um homem que cumpre cadeia sem estar consciencializado naquilo que ele fez, ele sofre muito psicologicamente, porque ele vive lá indeciso. Então eu fui lá conscientemente que eu falhei. Então se é uma lição que Deus esteja a me dar, então que eu venha aqui aceitar. A única coisa que eu fiz é me entregar na igreja e pedindo para que Ele me desse a força para que eu venha concentrar minha mente, para que eu não viesse me desconcentrar e que eu não caísse num problemas de gênero lá mesmo dentro. Então, graças a Deus, tive uma cadeia positiva e mesmo sendo difícil, cumprir 1 ano e 6 meses porque não é fácil, eu agradeci bastante passar por essa experiência. O momento mais difícil que eu vivi na prisão é imaginar o que eu deixei aqui na sociedade. Deixei um estabelecimento com uma gerência de quase 2 milhões e tal. Infelizmente, minhas irmãs não tiveram aquela credibilidade de segurar o negócio. Deixei minha mulher gestada de 2 meses. Deixei minhas irmãs a fazer formação e que eu que pago escola. Infelizmente, não conseguiram adquirir formação naqueles momentos. Olha, perdi um controle, mas infelizmente Deus, como é bom, eu ainda continuei pregando a palavra, buscando Ele, e que independentemente daquilo que perdi, eu consegui ter a liberdade e hoje eu vou construir de novo aquilo que eu perdi. As lições que eu tirei da cadeia, cadeia não é boa casa. Digo isso eu porque Ele te tira a liberdade de você fazer aquilo que você deve fazer. Cadeia não é boa casa porque lá muita gente entrou hoje ele pode morrer. A questão que lá tem é muita coisa difícil, questão de higiene, alimentação. Em si lá também tem pessoas muito, mas muito perigosas. Então o homem só passa por 3 cadeiras, se não passar por hospital ou cadeia. Se não passar por cadeia, então está em Nungana, Zâmbia. É que a cadeia não é boa casa. Não é boa casa porque lá a gente estamos a sair de um problema e lá o problema é maior, porque lá encontramos pessoas que já não respeitam a sociedade, então não tem como respeitar uma pessoa qualquer. Lá a gente é espancado quando a gente não tem aquele poder, então não é fácil cumprir uma cadeia. E eu digo isso porque lá tem homens que depois dormem outros homens por causa de necessidade, então eu vejo que lá é uma casa socialmente reeducativa. Então quem passa por lá, eu espero que ele venha a ganhar uma nova conduta e que se pudesse entregar na igreja para poder aprender uma educação religiosa, porque o homem que não teme Deus não teme as leis. Então eu espero que nós sejamos alguém que possamos passar uma mensagem positiva para muitos de nós, irmãos, primos, sobrinhos, e que sejamos um espelho para a sociedade um dia desses. Porque muitos de nós passamos por isso. Hoje quem é alguém na sociedade também passou por várias situações difíceis, por leis, então por críticas. O homem cresce com críticas. Sem crítica a pessoa não cresce. Então é bom quando a pessoa critica e também ajuda. E a gente precisa de ajuda psicológica, porque a gente consegue fazer já qualquer tipo de atividade. Então, cadê foi uma cena fixe. Foi uma cena fixe. Eu não vejo muita coisa lá de negativo. Não vejo. É um homem dormir um homem igual, por causa da fome, por causa do sabão, por causa do Pepsodente. É um homem comer comida que já passou 3 dias, 2 dias. É muito doloroso. E você vai ver, lá existem muitos tipos de patologia. Às vezes a gente escova com a mesma escova porque o outro não tem. A gente nos tapa a mesma coberta quase 6 pessoas, 5 pessoas. De onde a gente come, onde a gente defeca. É muita coisa difícil.
Muita coisa difícil e eu espero que as nossas comunidades, as aldeias, as nossas administrações em geral, que criassem um grupo de ativistas para que tivessem momentos de conversar assim com a vizinhança, porque a sociedade está meio difícil atualmente. E mesmo lá sendo difícil, não tem como as pessoas não passar por lá para aprender, porque a gente atualmente está passando por muitas situações difíceis. Problemas econômicos, problemas sociais, e há muita coisa por vir, e que isso de mim pode ser uma experiência boa, mas ainda vai ter pessoas que vão passar mais experiência do que nós. Então espero que a gente tenha aquele foco de aceitar algumas realidades que a gente viveu. Não é bom se estar no mundo de criminalidade, por mais que você venha a ter benefícios, mas são benefícios negativos, porque Deus não apoia quem se envolve em casos negativos. Psicologicamente estou bom, estou muito bom, porque logo que eu pude sair da cadeia, tive uma oportunidade de ter uma moto para poder fazer mototaxista, e eu aceitei logo esse trabalho. Eu nunca tive experiência de ser mototaxista, eu tive 2, 3 motos, mas nunca tive esse trabalho, mas infelizmente tinha que adquirir esse tipo de oportunidade, porque eu tenho famílias para sustentar, e também dizem que o recluso depois da cadeia é preciso que ele se recompõe. Então aceitei essa moto para me recompor, para mim poder reconstruir de novo uma partida. E graças a Deus, com isso, estou a me manter digno na sociedade. E não é muito bom, é desumano. E depois imagina que somos meninos que às vezes que entraram agora não conseguem aguentar barra. 2, 3 semanas, eles podem vir com coisas, vão vender lá dentro porque estão a passar por fome. E lá depois também a própria alimentação, por mais que às vezes tenha um pouco de qualidade, mas não é suficiente, porque eles dão uma metadinha agora, daqui a mais 17 horas, e a pessoa sofre muito. Então não tem como a pessoa não se prostituir dessa maneira como homem. Você encontra um homem igual, às vezes na noite, a fazer isso com um homem igual. Eu, às vezes marcava isso, reunião com os comandantes em geral, para poder punir aquelas pessoas foram punidas e ficaram sempre em momentos de cela escura, para que eles não venham mais a acontecer, a fazer esse tipo de ato, porque é um ato muito negativo. Lá tem pessoas que estão se tornando mulher, já não querem mais sair, porque gostou daquele que já está ali já quase 14, 15 anos. E são os gajos que estão mais tempo lá e que depois aliciam esses meninos que entram agora porque não têm experiência de cadeia. E não é muito bom, não é muito bom. Espero que isso venha a acabar. Se não acabar, vai ter muita tragédia em breve dentro desses locais. Porque isso eu não aguento, ou se acontecer comigo, eu me por causa da fome, vou me entregar meu ano no homem. Não é muito bom, não é muito bom. Eu espero que aqueles irmãos que têm tido esse tipo de noção, de experiência, que eles venham a evitar, para que tenhamos uma sociedade positiva. E uma sociedade sã, porque esse logo que sai daí, sai logo traumatizado. Ele imaginando que lá dentro, a vida dele é fazer sexo, mano. Aqui na sociedade também, em geral, vai ser o mesmo costume, porque é um hábito. Imagina que ele está lá há 6 meses, há 6 anos, vivendo essa realidade, ele fica totalmente transformado. E aí não é muito bom. Muito duro, mais velho. Esses irmãos que eles dizem isso, eu digo que eles não têm objetivo. Eles não têm um foco na sociedade. Porque uma pessoa que tem bons princípios, por mais que tenha uma falha igual a essa, ele tem como superar, dizendo que tem como superar, e evitando dizer que a cadeia é minha casa. A cadeia não é casa de ninguém. A cadeia é casa daqueles que lá trabalham. A cadeia é casa daqueles que são funcionários lá. A cadeia não é casa. Você na cadeia pode morrer. Você na cadeia pode passar por situações que você, na sociedade, você vive normalmente, mas lá você não consegue, não vive livre. É complicado. Cadeia não é casa de ninguém. Quem diz cadeia é casa para ele, ele não tem objetivo. Não tem nenhum objetivo na vida. Cadeia é um local para ir poder se recompor. Cadeia sai gajos escritores, sai músicos, sai gajos formados, são gajos que hoje são pessoas que na sociedade são quadros. Então, cadeia não é casa de ninguém. Se fosse casa
de alguém, todos hoje estaremos lá, quem passou lá até hoje estaria lá. E aquilo não teria espaço para ninguém. Então, cadeia não é casa para ninguém. Quem passou, aquilo é uma casa de passagem. Quem passou, aprendeu qualquer coisa, então vai viver na sociedade mostrando aquilo que você aprendeu. Se é de mal, você vai voltar. Se é coisa positiva, você vai conseguir vencer essas dificuldades. Está influenciado com amigos que também têm essa prática, porque não vou lá mentir, eu não tenho como julgar as pessoas. Eu sou comerciante, eu às vezes qualquer amigo vem me vender uma moto, um telefone roubado, então eu sei que aquele não tem possibilidade para comprar esse meio, mas eu compro. Na expectativa de mim poder lucrar qualquer coisa para poder vender. Mas nisso tem surgido problemas sociais, porque depois o ofendido apanha aquela pessoa vai querer vir me mostrar e fica uma coisa muito, mas muito negativa. Porque quem compra coisa roubada no gatuno, ele fica aliciando o gatuno. Então, eu fiquei aliciando aquelas pessoas que ficavam conosco, que são pessoas próximas nosso, vizinho, primo. Então, com o tempo depois fiquei também a ter uma imagem negativa perante a sociedade, porque eu convivia constantemente com essas pessoas e não é muito bom. É aquilo que muitos de nós cumprimos inocente por causa dessa situação. Eu venho apoiar você que vem a mexer, amanhã de repente a polícia te surpreende comigo, eu aqui também, então não tem como a gente não ser carregado dos dois. Então o mundo do crime não compensa. Eu espero que muitos de nós que estejamos a passar por essa situação, que venhamos superar, porque nós somos quadros, somos os futuros da manhã, dizem isso, né? Então nós esperamos que cada um de nós venha levantar a cabeça, se manter firme, que venhamos ter a oportunidade de aprender qualquer tipo de atividade. Eu nunca pensei em ser agricultor, hoje eu sou agricultor, sou mecânico, sou eletricista, qualquer tipo de atividade eu consigo fazer para poder passar uma boa imagem na sociedade. Já fui algemado, já me levaram na minha casa tiro e tiros, então eu vi que aquilo tudo é um passado que não foi bom para a sociedade, para com meus filhos, para com minha família. Então, hoje eu preciso ser um vaso novo. Hoje eu preciso de ser um homem bem reentregado na sociedade. Eu fui avaliado na comarca antes de ser liberado, eu fui bem aprovado e estou preparado para poder ser um bom cidadão. Independentemente dos erros que há na sociedade, porque ninguém é perfeito, estamos preparados e que muitos de nós ainda estamos, porque tenho amigos que também têm esse mesmo foco de superar, independentemente da imagem que eles pensam que ainda a gente tem, que é aquela, mas a gente vai mostrar que ainda queremos algo melhor do que aquilo que a gente viveu no passado. O respeito eu adquiri porque eu sou um menino muito dinâmico na área comercial. Esse respeito é muito bom porque sempre fiz negócio limpo e sem estragar amizade nenhuma. Eu compro meios e vendo, e aí espalhei meu nome. Meu nome não é assim tão grande porque sou um influenciador, porque sou de grupo. Eu nunca fui de grupo. Simplesmente os grupos me apoiam porque eu sou um jovem muito educativo. Um jovem com prosperidade e qualquer amigo gostaria de ter essa imagem, um amigo próximo que tem esses tipos de objetivo. Meu nome na sociedade eu faço concernente à educação e o respeito que eu venho mostrar a cada cidadão e a cada ser humano. E isso concernente os negócios que eu tenho feito. Não negócios ilícitos, mas sim como negócios lícitos. Vendo às vezes computador, fio de ouro, ou em todos os sítios do Ambo onde eu giro eu faço negócio. Tiro o negócio. Quem está vendendo teclado, telefone digitais, a minha vida é comércio. E é com isso que eu estou conseguindo superar as falhas daquelas amizades que eu tinha, porque eu estou a me distanciar, porque hoje agora fico me ocupando com coisas positivas, coisas úteis. E aqueles que já não têm esses objetivos, eu já não consigo ter eles próximos, porque eu já sei que eles não vão me dar nenhum foco nenhum. Olha, eu sempre fui um menino muito protegido, porque eu sou conhecido em todo local dessa cidade. E eu tenho uma imagem muito positiva perante essas pessoas. E eles ficam meio tristes comigo quando me vejam envolvido sempre em situações de gênero. Quem vem aí, esse é o fulano, esse é o rasta, esse é o pro. Então aquilo também ficava a baixar minha autoestima, ficava a baixar a minha imagem. Eu me sentia mal. Essas pessoas que gostam de mim e eu fico assim machucado, porque eu assim fico imaginando que eu estou machucando eles, porque imagina o teu tio vir te buscar com a patrulha. O teu irmão vir te buscando com a patrulha, tipo torturando. Então, aquilo com o tempo fiquei a imaginar, não, eu tenho que ter uma nova conduta, porque essas pessoas que hoje têm uma boa imagem de nós, amanhã podem nos ajudar também a obter emprego na sociedade, qualquer tipo de ofício. Então, é preciso que nós venhamos mudar a nossa conduta para que nenhum de nós venha a cair mais nesse tipo de situação. Hoje a polícia tem uma boa relação, pode ser qualquer esquadra, qualquer comandante levanta a mão por mim. Eu cumpri assim, são 1 ano e 6 meses de rasta, eu sou da comunidade de rasta de 2012. Então um rasta tem que ser um gajo dinâmico, um gajo
que tenha objetivos positivos com a humanidade. Então, um rasta não pode ser delinquente, não. Um rasta que é delinquente, aquele está sujeito à imagem de um rasta. O rasta é ativista, o rasta é uma pessoa social, o rasta tem uma boa imagem perante a sociedade. Se alguns agora usam dreadlocks para poder, ou usam os nomes do rasta para poder sujar, aqueles não têm objetivo, não têm objetivo. Os líderes quem denomina somos nós como recluso, porque nós temos que ter sempre alguém que possa nos dar aquela capacidade de poder de nos manter firme. Sempre tem que ter um homem que venha controlar o pessoal. Nós tínhamos o coordenador geral, nós tínhamos o homem do desporto, era o homem do desporto, tinha homens que eram de vários assim, cursos que venham a entregar ao cidadão a não se desviar. Fazemos assim momentos de leitura, de lazer. Lá dentro tem momentos bons que a gente queria, mas tem que ter homens dinâmicos. Homens que também querem mesmo ter mudança, porque há pessoas que têm palavra, mas não têm, o comportamento não têm. Então há gajos que querem te passar a palavra, mas ele continua no mesmo erro. Então não há necessidade de ouvir aquela pessoa. A pessoa é aquela que está a te mostrar uma nova pessoa e ele também é mesmo uma nova pessoa. Então não adianta eu te passar uma mensagem e eu continuando na mesma situação. Lá tem coisas boas. Lá a gente faz leitura, quem não escreve vai aprendendo a escrever. Tem carpintaria, tem serralharia, tem vários ofícios. A gente saía para ir na aldeia, para ir capinar. A gente aprendeu a ser agricultor hoje pela experiência que fomos atribuídos dentro daquela penitenciária. A penitenciária forma pessoas mais velhas. Forma mesmo. Por quê? Porque eu vejo que hoje eu tenho amigos que hoje fazem arte, fazem quadros, tudo aprendemos lá. Lá aprende-se muita coisa. Quem aprendeu lá não consegue exercer aqui na sociedade é uma pessoa que não tem objetivo. Atualmente já não. Já não porque já há 5 anos atrás que eu mudei mesmo a minha conduta porque eu quis mesmo passar uma boa imagem na sociedade. Atualmente sou uma pessoa com bons exemplos sociais, sou uma pessoa que motiva os jovens trabalhando. Atualmente estou bem reentregado na sociedade. Só não frequento constantemente igreja porque ainda não estou preparado, mas tenho uma palavra que transmito socialmente em todos os dias na juventude, em qualquer local onde a gente esteja. Eu sou um jovem que atualmente sou a luz do meu bairro, sou a mesma luz para o meu bairro. Também já não tenho esse medo, tinha esse medo infelizmente, mas já não tenho porque o único medo que eu tinha é mesmo com a justiça, as leis. Os meus problemas é só mesmo com a lei. Eu comercializava esses tipos de situações que me faziam estar sempre em problemas com a justiça e eu limitei. E limitando, então me deu a probabilidade também de poder mudar. Então, estou a fazer alguns negócios legais e que me dão até uma boa imagem na sociedade. Eu prefiro pegar minha moto e comprar qualquer tipo de produto para poder comercializar na praça. Olha, em geral, eu adquiri também uma família na qual tem me ajudado bastante na questão mesmo de empreendedorismo, porque também é alguém que me motiva, às vezes nós saindo para ir procurar qualquer coisa para dar o bem na sociedade. Sinto medo de alguns erros que eu cometi no passado, porque eu sei que no processo onde eu estive envolvido, tem muita gente que lá não foram com a minha cara, porque na qual lá eles estavam me apontando o dedo, dizendo que ele, mas eu não conhecia ninguém, e que cada um tinha que carregar mesmo o seu erro, porque quem não deve não teme. Eu assumi meu erro, que foi quem dei aquela coisa para eles, mas muitos não aceitaram. Então eu fui liberado em si. Calhar eles devem ter um remorso de mim, mas só dou tudo na mão de Deus, porque eu estou liberado graças às leis. Então, se porventura eles têm um mau ressentimento de nós, então eles é que estão a se perder, porque nós temos uma conduta que nós não queremos problemas. Quem quiser ter problema conosco, estamos preparados para poder assumir. Uma vez eu pensei em voltar ao crime, mas o crime não compensa. Por quê? Porque ainda há tempos atrás fui detido num problema de microtráfico, porque estava a comercializar o estupefaciente. Infelizmente não sei quem deu o meu contacto a um das autoridades. Eu fui surpreendido pelos agentes do SIC e não foi muito bom. Não foi muito bom porque há pouco tempo que eu estou em liberdade fui surpreendido com esse tipo de situação. Não acredito que esteja a passar uma boa imagem na sociedade, porque é um negócio ilícito e que a sociedade não aprove. E que daqui em diante eu garanto que eu vou ser mais forte em limitar alguns negócios ilícitos na minha vida para que não venha a ter mais tentações de ter crimes em geral. Porque eu quero ter uma vida sem crimes, sem problemas de gênero. Olá, eu chamo vocês todos de irmão porque nós somos todos humanos.
E sendo humano, nós temos a capacidade de refletir, de pensar. Nós temos a capacidade de fazer muita coisa boa. Então, eu espero que, se muitos de nós estamos presos em ideias negativas, espero que muitos de vocês peçam dos vossos pais para que eles venham sentar convosco, nossos irmãos, para que eles venham nos mostrar um caminho progressivo. Não é bom o caminho do crime, porque não compensa, e não é mesmo bom porque posso eu te passar a palavra hoje, mas também o homem é aquele que aprende falhando. Então, não é bom. Se estás para entrar neste mundo, é melhor desistir, porque não compensa mesmo. Não compensa. Mudaria tudo que eu sofri de negativo. De negativo porque, digo isso porque pelas coisas que eu fiz que não agradaram à sociedade, porque eu, nesse momento, eu acredito que se a gente não ficasse muito tempo nesse tipo de situação, hoje a gente teria oportunidade, ou estaria a exercer uma atividade como um formador, como um professor, como um militar, como um polícia, mas tendo os problemas que nos envolvemos, perdemos muitas oportunidades dos nossos pais, dos nossos irmãos, tios, que eles estiveram dispostos para nos ajudar a nos socializar. Então, espero que cada um de nós que tenhasse um objetivo ou uma oportunidade para que ele sejasse alguém, então, que venha a vencer. Eu não quero voltar no passado. O passado é para ser esquecido. Lembramos para que a gente venha a ter frutos bons. Então, mas passado já negativo não podemos viver. Queremos viver uma coisa positiva. O que eu quero que as pessoas lembram de mim no futuro é os bem-feitos que eu tenho passado na sociedade. O dinamismo social que eu tenho transmitido na sociedade. O que eu quero é que a sociedade venha a tirar um pouquinho de mim na questão de literatura. Eu também sou um bom escritor, eu tenho transmitido palavras positivas para muita humanidade, para muita sociedade. Eu acredito que nesse momento posso não ter uma boa expectativa para que as pessoas venham me ver como um orgulho, mas futuramente eles terão.